Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando-se e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós ouvimos mais um exorcismo que Jesus realiza. E aqui é muito interessante porque começa falando que o espírito impuro, ninguém o dominava. Veja, amarravam aquele homem, colocavam correntes, algemas, e ele quebrava tudo. Quebrava as algemas, quebrava as correntes. Veja, a força do mal, a força do demônio, a força do espírito impuro. Ninguém, diz o Evangelho, ninguém era capaz de dominar. Ninguém era capaz de dominar. Só que chegou alguém mais poderoso, que tem o poder de dominá-lo. Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o detalhe, o Evangelho vai dizer: vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, mas não correu para longe, correu para perto de Jesus e diante do Senhor ele se ajoelhou, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Então veja, aqui tem um detalhe interessante, por quê? Porque se antes o demônio se achava poderoso, que ninguém conseguia dominá-lo,
Ele agora experimenta a sua impotência diante do Filho de Deus. Diante do Filho de Deus. Que ele o reconhece. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Né? Ele se sente impotente. E diz, se nos expulsas, então manda-nos ir para os porcos. Interessante, porque aqui nesse evangelho fala das realidades impuras. Ora, aquela região era uma região pagã. Primeira coisa. Depois, fala dos túmulos, fala do cemitério, fala dos porcos. Tudo isso é sinônimo de impureza. Impureza. Os porcos eram mais ou menos 2.000 porcos. Eles pediram que, se Jesus fosse expulsá-los, era uma legião, eram muitos demônios, os expulsasse para os porcos. Jesus vence o espírito imundo. Jesus vence todo o mal. Jesus vence toda a impureza. E é por isso que nós temos que clamar diariamente o poder de Cristo nas nossas vidas. É por isso que temos que clamar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o poder de Jesus, para que o Senhor expulse todo o mal. Porque nenhum mal é mais forte do que o Senhor. Nenhum mal consegue resistir ao poder de Jesus. Todo mal se dobra diante de Jesus. Se existe algum mal que rodeia a sua vida, que tenha entrado na sua casa, que tenha atingido a sua família, o seu lar, clame pelo Senhor até que este mal seja expulso. Porque todo mal, repito, se dobra diante de Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor. Mas, outro detalhe para nós finalizarmos essa meditação, que depois daquele exorcismo, Jesus que pede para o espírito mal, aquela legião, ir para a manada dos porcos, que caem no mar e se afogam, aquele homem fica livre. O interessante, que aquele povo que tinha visto o que tinha acontecido, aquele povo chega para Jesus. Eles começaram a pedir que Jesus fosse embora. Olha só, da região deles. Aquele povo, vendo o que Jesus realizara, não acolheu Jesus, não acreditou em Jesus, pelo contrário, o mandou embora. O mandou embora. Jesus não foi acolhido, não foi acreditado. E aquele homem, agora livre, pediu a Jesus que o deixasse ficar com ele. E o interessante, Jesus não permitiu, não. Pelo contrário, Jesus disse, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então veja, interessante isso. Jesus não permite que ele vá com ele, mas lhe dá uma missão. Veja, repito, era uma região de pagãos. Portanto, a família daquele homem, que agora estava livre, é também uma família pagã. E Jesus faz daquele homem uma testemunha. Vai para casa e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. É assim, meu povo. Às vezes nós nos encontramos rodeados de pessoas pagãs, de pessoas que não creem, que não têm fé. Mas é ali que Deus nos quer para sermos testemunhas. Peçamos ao Senhor, então, a graça de sermos testemunhas da sua misericórdia, do seu poder na nossa vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.